Bom, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de eletiva de arte e literatura na matemática. Em respeito a vocês que já estão aqui, eu vou começar. Sempre lembrando que a aula está sendo gravada, para posteriormente eu fazer o download aqui do Google Meet e o upload no YouTube para que todos tenham acesso. Vocês, caso queiram sanar alguma dúvida ou assistir novamente, e para aqueles que não puderam participar. Então, quem não gosta de aparecer na gravação, ao falar, eu peço para que feche a câmera, porque a gravação capta exatamente a imagem de quem está falando. Ou, caso não tenha problema em aparecer, tudo bem, pode ficar com a câmera aberta. Como nós já tínhamos comentado na aula passada, o nosso assunto por estas próximas aulas é a respeito do livro O Homem que Calculava, do Malba Tahan. E nada mais pertinente do que apresentar quem é o Malba Tahan. Por que ele decidiu escrever este livro? A princípio, eu tinha pedido para vocês lerem as 5 primeiras páginas, para vocês analisarem o que vocês entendiam ou não, e eu espero que vocês tenham feito isso. Até ali, para quem não conhece o livro, para quem ainda não viu, o Miguel está mostrando, né? Miguel, chega mais próximo da câmera para mostrar. Isso, é esse livro, tá? O Homem que Calculava, que ele comenta a respeito da matemática de uma forma diferente, divertida no nosso dia a dia. Então é interessante vocês lerem. E esse é o intuito do nosso componente, arte e literatura na matemática, que é mostrar que a matemática ela está em outras esferas da nossa vida, não somente na forma algébrica e dentro da escola. Acredito que algumas pessoas já devem ter lido, ou de repente leu algum resumo, alguma coisa. Vocês viram que ele fala a respeito da matemática, que ele resolve problemas de maneira muito fácil, que ele fala da matemática de maneira muito fácil, e às vezes ele até surpreende as pessoas pela forma como ele resolve, às vezes, alguns cálculos do dia a dia, de forma muito simples, muito rápida e muito fácil. Bom, eu vou compartilhar com vocês agora alguns slides para falar a respeito. Quem foi Malba Tahan? Será que ele é brasileiro? Não é brasileiro? Quem é ele? Né? Então, só um momento que eu vou compartilhar com vocês. Deixa só eu encontrar aqui onde compartilha agora, porque como mudou a configuração, então, só um momento. Vamos ver se o Pro acha aqui. Acho que eu vou apresentar. Uma janela, deixa eu ver se vai. Aqui, achei. O que você falou, Miguel? Então, você apresentar de cada lado da mãozinha. Ah, tá. Tá aparecendo para vocês? Sim. Sim. Sim? Tá. Bom, olha lá. Vamos então fazer uma apresentação deste livro, né? O Homem que Calculava, quem foi o Malba Tahan e algumas características para depois a gente estudar durante as próximas aulas alguns aspectos específicos a respeito dele e do livro. Bom, o Homem que Calculava. Por ter alto valor no desenvolvimento da inteligência e do raciocínio, é a matemática um dos caminhos mais seguros por onde podemos levar o homem a sentir o poder do pensamento, a mágica do espírito. Então vejam que bacana, né? O alto valor do desenvolvimento da inteligência e do raciocínio. Isso foi uma fala do Malba Tahan. Ou seja, ela nos leva para a mágica, ela nos leva para situações, para pensamentos que às vezes a gente nunca esperava. Então, a intenção deste livro, O Homem que Calculava, é exatamente mostrar o brilho que a matemática tem no nosso dia a dia. Que a matemática pode nos levar a lugares que a gente não imaginava, no sentido de interpretar, no sentido de entender, de raciocínio rápido, raciocínio lógico. Entender situações que envolvem matemática é muito prazeroso. E esta é a mágica que ele está querendo dizer, da gente entender, da gente solucionar coisas de forma rápida, descontraída e leve. O livro conta a história de Berenice, um jovem árabe que descobre uma enorme habilidade matemática ao pastorear ovelhas e calcular folhas de árvores. Olha que bacana. Ele estava lá com as ovelhinhas dele e, de repente, ele começa a perceber que ele tem um grande conhecimento matemático numa simples ação que foi de calcular folhas de árvores. Isto é um exemplo muito básico, mas vocês vão perceber que durante a leitura do livro, ele consegue resolver cálculos
que para alguns são muito difíceis e para ele é muito fácil. Mas por quê? Porque é só uma questão de pensar, é só uma questão de articular conhecimentos, de colocar as informações em prática e de forma muito rápida consegue resolver os problemas. Então, olha lá, ao encontrar o Bagdali, natural de Bagdá, Ranktad Maya, eles iniciam uma viagem a Bagdá. Ao longo da jornada, Beremiz vai conhecendo pessoas e lugares e solucionando diversas situações por meio de suas habilidades matemáticas. A partilhar de 35 camelos por 3 herdeiros, a divisão de 21 vasos com conteúdos diferentes por 3 sócios, dentre outras questões, tá? Então vejam que interessante, né? Eles viajam, eles fazem uma viagem, algumas pessoas, o Beremiz, o, e o amigo dele, né, o Bagdali, que é uma pessoa natural de Bagdá, que é o Ranktad Maya, eles fazem uma viagem e ao longo dessa viagem ele vai surpreendendo as pessoas da forma como ele resolve os cálculos matemáticos de forma muito fácil, de forma muito simples. Então, às vezes, por exemplo, nós temos ali, né, 35 camelos por herdeiros, por 3 herdeiros. Como será que ele fez essa conta de maneira muito fácil? Se a gente parar para pensar, por exemplo, o número 35 ele não é divisível por 3, pelo critério de divisibilidade, né? Quando que um número é divisível por 3? Quando o resultado da soma dos seus algarismos é um número divisível por 3. Então, por exemplo, 3 mais 5, 8. 8 é um número que está na tabuada do 3? Ou 8 é um múltiplo de 3? Não. Então, como será que ele fez essa divisão? Né? Ou então a divisão de 21 vasos com conteúdos diferentes por sócios. Como que ele conseguiu mensurar que a divisão de 21 vasos, por mais que 21 é um múltiplo de 3, mas eles têm conteúdos diferentes dentro destes vasos. Eles têm valores diferentes. Como é que ele conseguiu fazer uma divisão igualitária? E aí, dessa forma muito rápida, colocando o seu conhecimento em prática, ele mostrou que é possível resolver problemas cotidianos com a matemática. O objetivo da história é mostrar como a matemática está presente em tudo na nossa vida e, sabendo utilizá-la, podemos tornar nossos problemas simples. É o que eu estou falando até agora, né? O livro O Homem que Calculava tem como principal objetivo mostrar que a matemática pode sim ser usada no dia a dia de maneira simples. Para quê? Para tirar aquela imagem que nós temos da matemática difícil, da matemática escolar, que matemática é algo só para algumas pessoas, e não. Todo mundo pode ter conhecimento matemático, todo mundo pode calcular e fazer. Este é o objetivo do livro: mostrar que a matemática pode nos ajudar a resolver problemas de maneira muito simples. O mais interessante nisso é que o autor consegue explicar de maneira fácil e bastante agradável para os leitores como o calculista chegou naquela resposta. Acabando ensinando matemática, ele acaba ensinando matemática de uma maneira bem diferente no decorrer da sua obra, no decorrer do livro, né? Então ele acaba ensinando. Vocês entendem como é interessante, como é bacana? Por isso do nosso componente arte e literatura na matemática, para a gente exatamente perceber isso. Que, às vezes, numa pequena solução que vocês estão presentes aqui na sala neste momento, conseguem fazer de um determinado problema e explicar como fez isso, pode ser uma maneira simples e agradável para um outro colega entender matemática. Entender como que a articulação do conhecimento pode ser feita. Júlio César de Mello e Souza, que viveu aí no período de 1895 a 1974, filho de professores, nasceu no Rio de Janeiro no dia 6 de maio de 1895. Ele passou a infância na cidade paulista de Queluz e, aos 10 anos, foi enviado pelo pai ao Rio, onde deveria se preparar para o concurso de ingresso no colégio militar. Contrariando as previsões pessimistas do irmão, Júlio César ingressou no Colégio Militar do Rio de Janeiro em 1906, onde permaneceu até 1909, quando se transferiu para o Colégio Pedro II.
Vocacionado para o magistério, concluiu o curso de professor primário na Escola Normal do antigo Distrito Federal e depois diplomou-se em Engenharia Civil pela Escola Politécnica em 1913. A sua carreira de professor começou nas turmas suplementares do externato do Colégio Pedro II. Tornou-se mais tarde catedrático do Colégio Pedro II, do Instituto de Educação da Escola Normal da Universidade do Brasil e da Faculdade Nacional de Educação, onde recebeu o título de professor emérito. Em 1919, no jornal O Imparcial, onde trabalhava, publicou seu primeiro artigo com o pseudônimo R.S. Slade. O artigo intitulava-se A Vingança do Judeu. Entre 1918 e 1925, Júlio César estuda árabe, leu o Talmud e o Corão, estudou História e Geografia do Oriente e, combinado com Irineu Marinho do jornal A Noite, criou o personagem Ali Lezidi do Malbataan. Tá? Então, Júlio César, ele foi uma pessoa que nasceu aqui no Brasil, tá? Quem está aí por trás do Malbataan, do homem que calculava. Então, ele foi uma pessoa que nasceu por aqui, ele estudou engenharia, se formou para ser professor, recebeu diversos prêmios, e aí, devido a todo esse estudo que ele fez e este encantamento pela matemática, ele decidiu estudar história, geografia do Oriente, porque ele fala de um país de Bagdá, então ele precisa de todo esse conhecimento, e a partir de todo esse conhecimento dele, do encantamento pela matemática, e por querer mostrar que a matemática pode ser usada de uma maneira fácil e simples, surgiu o Malbataan. Então o Malbataan é um personagem. O Malbataan, na verdade, é o Júlio César. Olha ali a foto. Júlio César vestido de Malbataan. Tá? Então, quem escreveu este livro foi um brasileiro, tá? Que nasceu no período de 1895 e viveu até 1974. Tá? Ele nasceu no Rio de Janeiro. Tá vendo? Então, ele é um brasileiro, o Malbataan, ele é um brasileiro que é encantado pela matemática. O nome Tahan foi tirado do sobrenome de uma de suas alunas. Olha que interessante como que as coisas vão surgindo. Então, o Malbataan é um brasileiro, um adorador, uma pessoa encantada pela matemática, estudou para ser professor, então vejam que bacana. Ele já tinha essa vontade de ensinar, de mostrar que as coisas podem ser fáceis no nosso dia a dia, por mais que ele é formado em engenharia, mas antes disso, ele se formou numa área da educação. Então, o nome Malba surgiu da onde, né? Significa ali, ó, Tahan, que é o sobrenome de uma das alunas dele, significa moleiro. O nome Malba significaria oásis. A mudança de nome tornou-o tão famoso que o presidente Getúlio Vargas, daqui do Brasil, autorizou-a a usar o nome de Malbataan na sua cédula de identidade. Olha só, pessoal. Vocês entenderam o quanto ele foi famoso e importante aqui para nós, que um dos presidentes do Brasil, o Getúlio Vargas, autorizou a colocar no RG dele um nome que não era dele. Qual que é o nome dele, de verdade? Júlio César de Melo e Souza. E lá no RG dele, ele se tornou tão famoso que o presidente do Brasil deixou ele se colocar o nome de Malbataan. Moleiro, do latim molinarius, é uma antiga profissão ligada à moedura de cereais, especialmente a do trigo, para a fabricação de farinha. Durante seus quase 80 anos de vida, ministrou cursos e proferiu mais de 2.000 palestras para professores e estudantes, especialmente normalistas. Os normalistas são as pessoas que trabalham na área da educação. Júlio César foi ainda apresentador de programa nas rádios Nacional, Clube e Mairink Veiga do Rio e da antiga TV Tupi, Rio, e Canal 2, atual TVC, São Paulo. Malbataan é ao lado de Sam Loyd, Yakov Perelman e Martin Gardner, um dos mais importantes recreacionistas e popularizadores
da matemática de todo o mundo. Então, vocês estão conseguindo entender e o porquê o Malba Tahan é tão importante e tão conhecido? Ele popularizou a matemática. Ele é um dos recreacionistas, ou seja, uma pessoa que, de forma diferente, pela brincadeira, ou por diversas outras maneiras, pela interação, pelo dia a dia, ele mostrou e popularizou a matemática, mostrando que ela vai muito além daquilo que nós vemos em sala de aula. E que aquilo que nós vemos em sala de aula serve para que, de uma maneira muito fácil, seja usada no nosso dia a dia. Malba Tahan ocupou a cadeira número 8 da Academia Pernambucana de Letras e o nome da escola no Rio de Janeiro. Então, teve uma escola que recebeu o nome dele. Em sua homenagem, o dia 6 de maio, pelo projeto de lei 3482 de 2004, passou a ser considerado o Dia Nacional da Matemática. Muito recentemente, vocês, há quase exatos, mais ou menos um mês, nós tivemos aí o Dia da Matemática, tá? Então, é um dia que sempre será lembrado, o dia 6 de maio, o Dia Nacional da Matemática, e o Malba Tahan fez parte de tudo isso, dessa criação, para surgir este dia, tá? E aqui, pessoal, é da onde eu tirei algumas informações, além de pegar as informações do livro, tá? Então, percebam que interessante como é a história do Malba Tahan. Quem foi o Malba Tahan, por que ele escreveu este livro, e o quanto este livro acaba sendo importante, inclusive, na sociedade brasileira, tá? Porque muitos professores, e mesmo alguns professores que não usam, mostra que a matemática está ali no nosso dia, de maneira simples, agradável e interessante, tá? Então, essa é a perspectiva da nossa aula, de mostrar a matemática de forma diferenciada e que a matemática está em diversas coisas. Por isso, do componente ter o nome de arte e literatura na matemática. Percebam, nós estamos fazendo uso de uma literatura e estamos percebendo muita matemática, muita coisa por trás disso. Vocês gostaram de conhecer a história do Malba Tahan, quem foi ele, que ele é um brasileiro? Sim, agora eu sei que ele é Júlio César. Obrigada. Isso, ele é o Júlio César, exatamente. É isso aí. Então, pessoal, é o seguinte, como o Pro já tinha dito na aula passada, eu tinha pedido para vocês lerem as 5 primeiras páginas. Como hoje eu fiz a apresentação e nossa aula já está praticamente terminando, pelo período ser pequeno, mantenham a leitura destas 5 primeiras páginas. Para quem já leu, leia novamente, retome. E eu quero que vocês escrevam no caderno aquilo que vocês entenderam em relação às 5 primeiras páginas do livro O Homem que Calculava. E aí, na próxima aula, nós vamos efetivamente falarmos a respeito das 5 primeiras páginas. Quem não tem, pessoal, eu sugiro que pesquise na internet. Na internet tem, geralmente tem páginas falando. Pesquisem a respeito do livro. Quem não tem o livro, pesquise a respeito dele. O que você leu, o que foi possível entender, tá bom? Bom, antes de nós encerrarmos, deixa eu ver se todo mundo colocou o nome aqui. O Henrique colocou, a Isabela colocou, Maria Eduarda, Miguel, você não colocou? Maria Eduarda, sexto A, Raíssa, sexto A, Isabela, sexto A, Henrique, sexto A. Está faltando só você, né, Miguel? Maria Eduarda está aqui, o Henrique está aqui, a Raíssa está aqui, está faltando o Miguel. Então, coloca seu nome no chat, por favor. Então, pessoal, vamos deixar combinado? Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre as 5 primeiras páginas? Tudo bem? Tudo. Tudo? Vocês entenderam? Tudo, Maria Eduarda? Entendeu? Tá tudo certinho? Sim. Sim? Então tá bom. Raíssa, Henrique, para vocês também? Sim. Sim. Miguel também, né? Então tá bom, pessoal. O Pro vai terminar a aula por aqui. Nos encontramos. Oi? Coloquei meu nome lá no chat. Ah, tá bom. Então nos encontramos na semana que vem para falarmos novamente. Bom, a gente vai se encontrar semana que vem de qualquer maneira, em matemática, mas lembrem-se que uma das aulas da semana que vem, provavelmente na sexta-feira,
vai ser a nossa de eletiva e a gente vai tratar a respeito do livro O Homem que Calculava. Tá bom, pessoal? Bom fim de semana, bom descanso, boas aulas para vocês. Nos vemos segunda-feira. Tá. Tchau, Pro. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, Pro. Que Deus te abençoe. Amém, Miguel. Você também. Tchau.